Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água e a importância desse ciclo para os seres vivos e sobre as mudanças, as alterações físicas da água. Olha só, o planeta Terra é o único planeta que nós temos registro que tem água nos 3 estados físicos: no sólido, no líquido e no gasoso, ou seja, quando a água é aquecida e se torna vapor. Então a vida ela só é possível no nosso planeta graças à água no seu estado líquido. Os seres vivos precisam da água líquida para sobreviver, tá? Qual que é a fonte de energia para tornar essa água, para que essa água tenha diferentes estados físicos? A nossa fonte primária de energia é o Sol. Então, nas regiões polares, onde nós vamos ter uma incidência menor de Sol, nós vamos ter água em estado sólido. Nas demais regiões, nós vamos ter a água no estado líquido, né, formando os rios, mares e oceanos. E como o Sol ele aquece essa água, ele é uma fonte de calor, essa água pode evaporar, então formando o nosso terceiro estado físico da água, que é o estado gasoso. Tudo bem? Para que a gente compreenda um pouco sobre o mecanismo e o funcionamento dos estados físicos da água, é interessante que a gente observe qual é a constituição da molécula de água. Olha só, a molécula de água, nós temos uma representação aqui, ela é formada por 3 átomos. Um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, que são esses branquinhos aqui, né? O oxigênio em vermelho e os hidrogênios em branco, ok? Essa molécula, ela tem cargas negativas aqui perto do hidrogênio, do oxigênio, e positivas junto ao hidrogênio. Essas cargas possibilitam que a molécula de água se comporte como se fosse um ímã. E aí o que acontece? Quando as moléculas de água estão no estado sólido, elas estão congeladas, essas moléculas estão muito próximas, tá? Elas estão bem próximas umas das outras. É como se a gente tivesse isso aqui. Então elas estão muito unidas, muito pertinhos umas das outras, tá? Quando é fornecido algum tipo de calor, alguma fonte de energia, o que acontece? Se a gente aquecer esse gelo ou deixar ele a temperatura ambiente, o que vai acontecer com ele? Ele vai derreter. Então, o calor do ambiente faz com que as moléculas de água se afastem umas das outras. Então, elas vão se afastar um pouquinho, fazendo com que a água vá para o estado líquido. Esse processo em que a água deixa o estado sólido e vai para o estado líquido é chamado de fusão. Então, nós vamos ter a fusão da água. Quando o gelo derrete, nós temos a fusão. É o que acontece, por exemplo, nas geleiras do planeta Terra, por causa do aquecimento, né, o aquecimento exagerado, está acontecendo o derretimento dessas geleiras, então por conta da alta temperatura que está sendo promovida no planeta Terra. Tudo bem? Quando nós retiramos o calor, ou seja, quando nós, porventura, colocamos essa água, por exemplo, no refrigerador, vai acontecer o contrário. Nós vamos retirar calor dessa água. Essas moléculas que estavam afastadas, elas vão voltar a ficar juntinhas, elas vão se unir. E aí nós vamos ter o processinho da solidificação. A solidificação é quando a água passa do estado líquido para o estado sólido. Por isso, solidificação. Tudo bem? Mas se nós fornecermos mais calor para essa água, como por exemplo, quando nós colocamos essa água para ferver na nossa casa, o que vai acontecer? Ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Significa que essas moléculas que estavam um pouquinho afastadas, elas vão ficar mais afastadas ainda e elas vão ficar tão leves que elas vão evaporar, elas vão subir para a atmosfera. Tá? O nome desse processo, portanto, se chama evaporação. Vamos dar uma olhada como que isso acontece?
Então, nesse processo, nós estamos fornecendo calor para essa água. Então, aqui nós temos a água líquida, eu coloquei ela dentro dessa chaleira, e nós já percebemos que devido ao fornecimento de calor, nós estamos tendo o processo da evaporação. Ou seja, essas moléculas aqui, elas estão se afastando e elas estão subindo, elas estão evaporando. E aí o que acontece? Eu posso transformar essa água do estado de vapor para que ela volte a ser líquida? Posso. Se eu colocar, por exemplo, eu vou pegar essa placa aqui e ela está gelada. Olha o que vai acontecer. Nós não temos gota d'água nessa placa. Eu vou colocar ela aqui. Então, o que acontece? Essa água, ela está no estado de vapor, ela está muito quente, e quando eu coloco uma superfície fria, veja o que acontece. A água volta para o estado líquido. Esse é o processo da condensação. É a transformação da água do estado gasoso para o estado líquido. Então, o retorno dessa água do estado gasoso para o líquido, nós vamos chamar de condensação. Esses processos que nós representamos, eles estão acontecendo no planeta Terra a todo instante. E eles envolvem o ciclo da água. Então, o que vai acontecer? Como o próprio nome já sugere, um ciclo é algo que é contínuo, não é? Então, toda a água que existe no planeta Terra é a mesma que existia há milhares ou milhões de anos atrás. O que acontece é que essa água está distribuída pelo planeta de diferentes formas, tá bom? Então, o que acontece? A água dos mares, oceanos, dos rios, ela está no estado líquido e devido ao calor do Sol, essa água em estado líquido, essa água evapora. Quando essas partículas de água sobem para a atmosfera, lá na atmosfera elas vão encontrar uma temperatura muito fria, fazendo uma analogia ao que a gente viu aqui com a placa, e aí essa temperatura muito fria vai começar a formar gotas d'água, e essas gotinhas d'água, como elas vão ficando pesadas, elas tendem a retornar para o planeta Terra. Esse retorno nós chamamos de precipitação. Precipitar é cair, literalmente cair. Essa precipitação, ela pode ser no estado líquido, como é o caso da chuva, ou ela pode ser no estado sólido, como é o caso da neve ou o caso do granizo. Então pode ser no estado líquido ou no estado sólido. Quando essa precipitação acontece, e a maior parte da precipitação é no estado líquido, essa precipitação ela faz com que a água retorne para o solo, irrigue as plantas, alimente o lençol freático, que é responsável pelo fornecimento de água para nós, para os seres humanos, para os animais e para abastecer os rios novamente. Essa água dos rios retorna para o oceano e também, à medida que ela vai retornando, o que nós vamos ter? Novas evaporações e o retorno dessa água para a atmosfera, concluindo, portanto, o ciclo da água. A água também está dentro dos seres vivos, só que os seres vivos, a água ela não evapora dos seres vivos, ela transpira dos seres vivos. Nós perdemos água de que forma? Pela nossa respiração, tanto que num dia mais frio, nós percebemos, se a gente fizer, sai uma fumacinha da nossa boca, é um vapor que está saindo, nós estamos perdendo água, isso é a transpiração. Nós transpiramos pela nossa pele, as plantas transpiram, todos os seres vivos acabam transpirando e auxiliando também no ciclo da água, tá bom? Espero que vocês tenham gostado.